Tem morte com árvore de Natal, que é bem legal. Nossa, rimou horrível isso. Tá ótimo. Lá vem. Morreu na árvore de Natal, foi uma morte bem legal. Se inscreva no canal. Eu não consegui pensar em mais nada. Isso não foi combinado. Eu fui muito pega de surpresa. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Black Christmas, dessa vez traduzido como Natal Negro, de 2006. Você sabe que esse é um filme dos anos 2000 quando o título dele é Black Christmas com um X. É Black Xmas. O filme foi dirigido por Glenn Morgan, que é mais conhecido como produtor de algumas séries de TV, tipo Arquivo X ou o novo Twilight Zone do Jordan Peele. E ele tem um bom elenco, ele estrela Kate Cassidy do Arrow, a Michelle Trachtenberg, que eu conheço como a Dawn do Buffy a Caça-Vampiros, tem a Lacey Chabert de Meninas Malvadas, a Mary Elizabeth Winstead, todo mundo conhece ela de vários filmes diferentes, tem a Andrea Martin, que fez uma das vítimas do Black Christmas original e volta pra esse filme pra fazer agora a dona lá da República, e ainda tem umas 2 ou 3 atrizes que são alumni de Premonição, porque esse filme é dos mesmos produtores de Premonição e eles reaproveitaram uma parte do elenco. Uma curiosidade, quando o filme tava passando, eu falei, olha, Osvaldo, a Gretchen. Claramente uma referência a Meninas Malvadas. E ele achou que eu estava falando da Gretchen de Conga La Conga. Eu achei que você estava falando que era a mulher velha, ela era parecida com a Gretchen. Não achei no momento nenhum eu achei que a Gretchen estava no filme. Acho sim. E Natal Negro é o primeiro remake do Black Christmas, de 1974, que é um clássico do terror, um dos primeiros filmes slasher, que eu já falei aqui no canal, o link tá aqui em cima. O filme veio naquele auge de remakes sombrios dos anos 2000, e até que ele foi bem de bilheteria, apesar de ter sido mal recebido pelos críticos e pelo público do terror em geral. E ele é um produto da sua época, né? Ele é um filme comercial, feito para ir na onda de outros filmes de sucesso. A história original acabou virando um slasher genérico, cheio de gore, que é bem ruim, mas é divertido. Antes de falar da trama, eu queria falar também que esse filme ficou famoso por ter uma produção bem zoneada. Os produtores ficaram mexendo nele, trocaram o final. Parece um ato inteiro de um filme socado em 10 minutos ali, acontece muito corrido. Eles gravaram cenas alternativas, então tem versões diferentes do filme rolando por aí, com mortes diferentes. E esse também é um dos filmes que me fez parar de assistir trailers. Eu não assisto trailer de filme nenhum, isso já tem alguns anos, e isso aconteceu depois que eu fiquei lendo sobre o caso do trailer de Black Christmas de 2006, que depois que o filme já estava encerrado, estava praticamente pronto o filme, os produtores viraram e falaram, a gente precisa de mais coisa pra colocar no trailer, então eles chamaram as atrizes de volta e gravaram uma porrada de cena, tipo cena de morte, umas paradas elaboradas, que estão só no trailer e não existem no filme. Eles gravaram só pra pôr de material promocional mesmo e é uma mentirada ali na sua cara. Isso tinha que ser crime, cara. Não, isso é pior do que o trailer que te dá spoiler. Porque o trailer que te dá spoiler, pelo menos ele é honesto. Esse trailer é desonesto. Mas antes de falar do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Black Christmas de 2006, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo, assim como o número da nossa caixa postal, se alguém quiser enviar algum presente de Natal pra gente. E como esse é um filme que é um pouco mais velho do que filmes que a gente costuma falar no quadro principal aqui do canal, eu já vou deixar aqui os spoilers liberados, porque né, esse filme é de 2006, já fizeram 14 anos, então o spoiler tá liberado. Então, vamos à trama. Se for pra quebrar a trama de Natal Negro, dá pra dizer que ele é metade história de origem e metade um remake slasher. A trama é sobre um grupo de mulheres que mora numa república de universidade. E aí, na véspera de Natal, elas são perseguidas por um assassino que costumava morar na casa delas. Só que ao contrário do filme original, que o Billy Lanz era um assassino misterioso e sem motivo, esse filme gasta muito tempo explicando exaustivamente a história do assassino. Acho que nem tem muito mais o que falar do que isso mesmo. Esse filme fez Halloween do Rob Zombie antes do Rob Zombie. A parte slasher da trama, quando ele vai chegando pro final e virando um filme do assassino matando as personagens, é a parte que ele fica mais legal, mais divertido, mas pra chegar nisso você tem que passar por uma chuva torrencial de flashback e diálogo expositivo. E eles ficam redundantes. O filme começa com um diálogo horrível no hospício entre um cara vestido de Papai Noel e o guarda falando sobre quem era o Billy Lanz que matou a família dele no Natal. E aliás, essa ala do hospício é a ala 1225, como está escrito na porta, que é muito sagaz da parte do design de produção do filme, porque é 25 de dezembro, na data americana, o dia do Natal. E aí depois as mulheres da República começam a contar a história que vai passando em flashback. Só que ela é exatamente a mesma história que já foi contada no começo do filme, na cena
do manicômio, só que mais longa e mais chata. Esse filme faz tipo o Psicose Reverso. Ao invés de chegar o especialista e explicar todo o assassino na última cena do filme, eles fazem isso no começo. O que pra mim já tira toda a graça da trama, porque você já sabe exatamente quem que tá matando ali e o que esperar desse assassino. Isso é uma coisa que me incomoda, essa necessidade de deixar tudo explicadinho, tintim por tintim. E eles não colocam só uma justificativa, uma explicação simples, não, eles têm que inventar toda uma justificativa freudiana pro assassino fazer tudo que ele faz nos mínimos detalhes. Por que ele mata as pessoas com um saco plástico na cabeça? Porque ele, quando criança, testemunhou a mãe matando o pai com um saco plástico na cabeça. O que fica bem esquisito, porque no final revela que tem 2 assassinos, e quem mata a galera com um saco plástico na cabeça o filme inteiro, na verdade, era a irmã do Billy Lance, que nem era nascida quando aconteceu o assassinato com o saco plástico na cabeça. Então as duas coisas não foram relacionadas no final. Foi coincidência. Tem muito saco plástico na casa. Mas eles explicam a história do Billy Lance 2 vezes por diálogo e ainda assim colocam flashbacks que ocupam mais da metade do filme. E não é só um flashback, são vários. E eles vão desde quando o Billy Lance era criança até a noite fatídica que ele mata os pais. O que até seria legal se eles construíssem um tipo de mistério, igual o Residência Hill faz, se no começo eles só falassem o que ele fez aquela noite, o que aconteceu naquele dia. Mas não, na primeira cena do filme, o cara chega lá e fala: Billy Lance, o cara que matou e comeu a família, né? É tipo tia que lê o resumo da novela e depois assiste a novela. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi o conceito de você ler o resumo da novela antes de assistir. É basicamente esse filme. Mas enfim, os flashbacks vão acontecendo e passando por datas diferentes. E cada vez que passava aquela cartelinha com a data, era um sofrimento diferente. E não é só porque os flashbacks eram ruins, não. Era porque aquilo dispersava da história principal que você está de fato envolvida, que são as mulheres na República. Essa estrutura me lembra bastante o Natal Sangrento, o filme clássico slasher também que eu já falei aqui no canal. Que é um filme que passa quase toda a primeira metade só dando vários traumas e justificativas para aquele assassino temático de Natal virar um assassino temático de Natal. O trauma dele com a data e tudo mais. E, ironicamente, igual o Natal Sangrento, ele faz o mesmo erro, que ele passa todo aquele tempo construindo esse trauma para justificar por que o irmão mais velho é um assassino. E no final do filme acaba que o irmão mais novo é um assassino também, mas ele é só porque sim. É porque normalmente o mais velho é mais inteligente, o mais novo tende a imitar o mais velho. Isso, aliás, é outra coisa que é meio mal feita, que os assassinos são o Billy e a Agnes, que é a irmã e também a filha dele, mais sobre isso depois. Só que a Agnes ser uma assassina é tratada no final do filme como se fosse uma grande revelação. Mas não é, porque a gente vê a cara do Billy Lance na primeira cena, a gente sabe como é que ele é. E ele é horroroso, né? Mas não é de um jeito bom. Para colocar uma caracterização diferenciada nele, falaram que ele tem um problema no fígado e por causa disso ele é amarelado. E até aí tudo bem, o problema é que é muito mal feito. Assim, tem até uns planos que fica decente a pele dele amarela, mas na maioria das vezes só parece que eles não tinham orçamento para contratar um maquiador e aí tacaram uma computação gráfica horrorosa. E tem uns planos até que parece que eles só socaram a saturação lá em cima para ele ficar amarelado e assim, é horroroso, porque tudo que é amarelo no cenário tá muito destacado, inclusive ele. Sin City, por que choras, né? Então o Billy tem um visual bem distinto, pra dizer o mínimo. Só que a parada é que a Agnes aparece, a cara dela também, várias vezes matando gente ao longo do filme. E você vê que ela não é amarela, então você sabe que ela não é o Billy Lance. Então você sabe que tem 2 assassinos com visuais diferentes ali, e eles têm coragem de mandar uma frase de efeito no final pra grande revelação, que a protagonista vira pra assassina e fala: ele não é a sua família, Agnes. Ah, não brinca, você jura que era Agnes? Porra, achei que fosse o Sebastian Bach. Tadinho, Oswaldo. E a gente também não sabe por que Billy e Agnes são super fortes e super resistentes. Mas isso a gente releva porque é filme slasher. De todos os problemas, esse é o menor, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas esse filme, ele tem um estilo muito marcado de anos 2000 mesmo. Principalmente essa coisa de querer fazer tudo ser muito sombrio, sinistro e perturbador. Só que esse filme, ele tenta demais. Ele é aquele tipo de filme que é tudo tão nojento, tão esquisito, tão bizarro, que não faz sentido. Acaba ficando só caricato mesmo. A personagem da mãe é um exemplo muito claro. Ela é tão a velha maluca que parece uma sketch de Zorra Total, de tão não verossímil que ela é. E aí tem o lance... Isso me incomoda muito, de que a Agnes ela não podia só ser irmã do Billy. A mãe estuprou o filho porque o namorado dela não estava conseguindo fazer a performance dele ali. E isso nem faz diferença pra trama. Tá ali só pelo fator de choque, só pra Agnes ser irmã e filha do menino ao mesmo tempo.
E essa história de origem super sombria, super detalhada, acaba tirando um pouco do resto do filme. Porque é isso, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, a gente já viu a cara dos dois assassinos, então o resto da trama não tem muita surpresa, é só um monte de sequência de assassinato. Mas falando dessa parte slasher, o filme tem bastante gore e tem umas mortes bem legais até. E ele usa bem o aspecto natalino pra fazer umas mortes interessantes. Tem a estalactite de gelo, tem a morte com aquela bengala de doce de Natal, tem morte com árvore de Natal, que é bem legal. E algumas até são meio exageradas, tipo o Billy fazendo um biscoito de Natal com a carne da mãe, que você pensa, mas assim, é legal, funciona. Inclusive tava a Karina lá assistindo o filme com um caderninho anotando, vou fazer esse effects. Mentira, eu não tava sim. Anotei a beça do que eu ia reproduzir. Reproduzi o que até agora? Nada, mas vou reproduzir. Inclusive, gente, me segue no Instagram, @KarinaMarqueFX, tem várias maquiagens de terror lá. E o desafio do 30 dias, como é que tá indo? Não, ele foi eliminado. E tem também as mortes com um saco plástico. Porque esse filme viu esse elemento que acontece uma vez no filme original e falou, bem, isso ficou bem famoso, virou o pôster daquele filme, então a gente tem que usar o tempo todo. O que na verdade até que ficou legal, deu uma identidade boa pros assassinos, eles têm uma morte característica ali que eles fazem, ficou uma identidade legal pra esse filme. Mas junto com o lance do saco plástico, também tem o lance de arrancar o olho, que aí é o único desse filme, não tinha isso no original. Acho que fizeram isso pra fazer uma ligação com o Billy do filme original, meio que uma referência, porque ele nunca aparece naquele filme, só aparece o olho dele em 2 cenas. E aí nesse filme eles fazem o Billy arrancando e comendo o olho dos outros como um tipo de piada, talvez, uma referência, como eu disse, e eu acho que funciona. Ah, e como eu disse na introdução, foram gravadas cenas de morte alternativas para algumas das personagens desse filme. Então, dependendo de qual versão do filme você está assistindo, tem alguns erros de continuidade bem esquisitos por causa disso. Principalmente a Michelle Trachtenberg, porque a morte original dela colocava um saco plástico na cabeça dela e arrancavam os olhos. Mas aí na versão oficial do filme a morte dela é diferente. A assassina pega um patins de patinar no gelo e corta parte da cabeça dela fora. Mas aí no final do filme acham o corpo dela e o corpo dela tá com a cabeça inteira, só que sem os olhos. Que é da morte que foi originalmente gravada, então não tem essa continuidade. Cara, isso é surreal, né? As personagens do filme são todas mais ou menos caracterizadas. Algumas parecem ser uma versão atualizada das personagens do filme original. Tipo a menina certinha, crente, e a menina bêbada que passa mal. As outras são as atrizes fazendo uma versão adaptada do que elas são conhecidas por fazer. Tipo a Michelle sendo a menina gótica e a Gretchen sendo a Gretchen. E aí tem a personagem mais estúpida do filme, que é a Ivy, que é a garota suspeita. Ela é esquisita e ela fala tudo de um jeito esquisito e absolutamente tudo que ela faz parece que ela é suspeita de alguma coisa muito grave. O filme faz um preparo enorme pra você achar que ela é a assassina. E até o nome dela é Eve Agnew. É tipo Agnes. Agnew. E ela só aparece em uma cena. E quando você descobre que ela não é assassina, é meio que foda-se, porque você não se importa com a personagem. Então, tipo assim, tá, e aí? Se não tivesse rolado algum tipo de conflito, sabe? Alguém acusar ela de ser assassina, expulsam ela da casa por causa disso, depois descobrem que elas estavam erradas, elas estavam atacando a menina inocente só porque ela era esquisita, isso ia ter algum mínimo de impacto. Mas quando eles acham a cabeça dela, só fala, E por falar em personagem inútil, tem também o namorado da protagonista. Porque você até acha no começo que ele vai ter algum propósito na trama. Pode ser até que ele seja um suspeito de ser o assassino, só que isso não funciona, porque a gente já sabe quem são os assassinos. Então ele só tá ali pra contar mais um pouco da história do Billy, como se já não tivesse sido contado o suficiente, e pra morrer. Mas uma coisa que eu acho que esse filme se destaca um pouco dos outros remakes sombrios é que ele tem uma direção muito louca. Esse é um filme bem filmado, que tem um estilo bem único, talvez único demais até, cai naquela coisa dele ser tão exagerado que ele fica engraçado. E no geral eu acho um filme bem divertido. Eu gosto da fotografia aqui. Quase o tempo todo eles usam luzes de Natal e decoração natalina de algum jeito criativo. Sério, quase todo o plano desse filme tem alguma luz colorida e acho que apesar de tudo ele é um filme bonito. No final, quando o Billy é jogado em cima da árvore e cai empalado na árvore de Natal, os pisca-pisca ficam jogando a silhueta dele morto no teto com luzes diferentes. Eu acho isso muito legal. A direção do filme é bem nesse estilo. Todo plano é meio estranho, ou é torto, ou tem algum alinhamento diferente, ou tem os movimentos diferentes, e por isso ele tem uns momentos criativos, e até de comédia, assim, no meio. No começo do filme tem um suspense todo, que parece que é o assassino chegando no manicômio, quando na verdade é só um cara aleatório vestido de Papai Noel. E isso é engraçado, é um truque que funciona mesmo. Tem um plano que eu acho legal, que são 2 personagens conversando,
e aí a câmera vai aproximando de um quadro que tá atrás dele até virar um plano detalhe de uma taxinha pra mostrar ela caindo no chão. Eu acho um movimento legal ali, o filme todo tem esse dinamismo. E o filme tem uma montagem frenética também, chega a dar crise de epilepsia em quem tá assistindo. Eu acho que nenhuma cena, nenhum diálogo, ele é passado completo. Sempre tem duas pessoas diferentes fazendo coisas diferentes e vai intercalando de uma cena pra outra de uma forma frenética, bizarra. A montagem, juro pra vocês, me lembrou o filme do Queen, que tem tipo 20 cortes por segundo. No começo ele apresenta umas 6 personagens e aí todas estão falando ao mesmo tempo e aí vai cortando de uma pra outra e vai pra outra, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É uma confusão que é bizarro, assim. É só desenho japonês colorido passando pra criança. Eu acho que eles colocam elementos demais rolando, principalmente nas cenas de ação, mas em muitos momentos eu acho que é uma montagem muito rápida, mas que não chega a ficar incompreensível, porque é tudo bem enquadrado, pelo menos. E agora que a gente já falou disso, vamos chegar naquela seção dos nossos vídeos que a gente fala de coisas que estão no filme que a gente não soube de encaixar no resto da review. Então, o que mais tem no filme? Tem uma cena que explica a origem do unicórnio de cristal que o assassino usa pra matar uma das personagens, porque realmente quando eu vi o filme original eu pensei, muito legal, mas de onde veio aquele unicórnio? Tem também a subtrama, porque afinal, anos 2000, né? Da sextape do namorado da garota, que não leva ninguém a lugar nenhum, não tem conclusão, não tem objetivo, não tem nada. Tem os brinquedos das crianças Billy e Agnes que aparecem no flashback. E aí, no tempo presente, eles aparecem debaixo da árvore, a galera abre, eles associam, né, os brinquedos com a história do Billy Lanez e tal. Só que como eles sabiam que era o brinquedo do Billy Lanez, eles viram um flashback junto com a gente? Ou o cara que tava contando a história só tava contando a história dos mais ridículos detalhes possíveis? Naquele Natal, Billy Lanez ganhou um telescópio. Não, tudo bem, Jorge, mas chega na parte interessante do assassinato, mas ele tava usando o telescópio que ele ganhou de Natal. Parece até eu contando história, Deus me livre. Você, pior do que eu ainda, credo. Tem a cena que o Billy fica usando uns buracos no chão pra ficar observando a personagem ali tomando banho e vendo o que tá acontecendo. Só que é bem curioso, porque de todos os ladrilhos do chão, a personagem tira justamente o do olho dele. Fora que claramente tem uma tela verde, porque o olho dele tá achatado ali no rolê. Em uma cena. É bem difícil. E o filme tem um ato final no hospital, que como a gente já disse, foi adicionado às pressas depois pelos produtores. Então é um ato final bem chato, bem prolongado de um filme que já devia ter acabado. Mas pelo menos a morte do Billy na árvore de Natal vale a pena. E esse é um filme que depende muito de muita gente ser ruim no trabalho que elas têm que fazer. O guarda do manicômio no começo do filme, ele é o pior guarda que eu já vi na história do cinema. O cara entra na cela do assassino mais perigoso do rolê, sem uma luz, sem um plano, sem companhia, sem nada. Ele só entra, sem verificar o que está acontecendo, só bota a cabeça ali no buraco e é isso. No final tem uns paramédicos que pegam os corpos na casa, todo mundo morto lá, incluindo os dois assassinos, e levam pro hospital, pro necrotério. Eles só falharam em perceber que os dois assassinos na verdade estavam vivos ainda. Eles não mediram o pulso, eles não fizeram nada ali, eles estavam de sacanagem, não queriam estar trabalhando, falaram, é Natal, o que é pra fazer? É pra ver? É pra comer? É pra verificar se tá morto? Caguei, coloca no saco, vambora daqui. E tem o pessoal do hospital, que ignora um aviso de emergência de que o doente tá ali precisando de alguma coisa, um aviso sonoro, um aviso visual, e eles simplesmente ignoram porque eles estão assistindo um grupo cantando uma canção natalina na porta. Mas no final, Karina, esse é um filme sobre família. Eles tentam forçar essa, né? Porque as meninas da República, apesar de serem boladas e se xingarem o tempo todo, falam o tempo todo como elas são uma família. Tem a personagem da irmã mais velha que vai procurar a irmã mais nova e tem esse lance da família, mas ela também fala que não conhecia muito bem a irmã mais nova, então ela meio que só tá lá. E a personagem da irmã mais velha não faz muita coisa no filme. Acho que quem é mais família mesmo são os irmãos assassinos, porque o Billy Lanez fica tentando forçar isso o filme todo, né? Ai, você é minha família agora, ele é minha família agora, ela é minha família agora. É porque eles são pais e irmãos ao mesmo tempo. Olha que lindo, né? Que muito, forte esse laço familiar. Família. Mas então, depois de todo esse tempo que a gente passou falando mal e zoando esse filme, vamos pra recomendação positiva? Porque assim, apesar desse filme ser uma zona, uma bagunça generalizada, e dele tentar ser chocante a todo custo o tempo todo, ele justamente por isso é bem divertido. Ele é meio cafona, meio frenético, meio zoado. Ele não faz total sentido, nem tem os melhores personagens, mas se você precisa de um slasher natalino pra assistir com os amigos e se divertir, ele é perfeito. A categoria que a gente coloca ele no final, é claro, é uma trecheira. O que descobri?
Morreu na árvore de Natal, foi uma morte bem legal. Se inscrevam no canal e enviem caixa postal. Eu amei. Enviem mesmo. Enviem mesmo. Deixa de enviar, não.